Olá, muito bom dia. Quero começar por agradecer a vossa presença e interesse em participar neste webinar, onde vamos falar da importância da segurança dos sites, neste caso feitos em WordPress. Pedia só que me confirmassem através do chat se me estão a ouvir bem e a ver corretamente. Ok, para já não tenho. Ok, obrigada, Tiago. Ok, ótimo. Portanto, vamos então começar o webinar. O meu nome é Liliana Lourenço, eu faço parte da equipa comercial da Domínios.pt. Comigo está o Tiago Silva, que é o responsável de design da nossa equipa de web design e que será a pessoa que irá fazer este webinar. Aproveito também para informar que estamos a gravar o webinar e, posteriormente, entre hoje e amanhã, irão receber toda a informação num e-mail com o conteúdo. No caso de terem questões, estejam à vontade para as colocar, seja durante o webinar, seja no final, nós vamos ter algum tempo para que vocês possam fazer as vossas questões e, sendo oportuno durante o webinar, também as colocarei ao Tiago para que o Tiago possa responder durante a apresentação. Posto isto, vou passar a palavra aqui ao Tiago para começarmos então o nosso webinar. Muito obrigado, Liliana. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui ao webinar relativo à segurança no WordPress. Neste webinar vamos falar aqui um bocadinho de estratégias e práticas de prevenção de gestão do WordPress, de forma a garantir maior segurança, bem como também vamos analisar aqui alguns plugins que nós recomendamos que vocês tenham nos vossos sites WordPress para a vossa segurança. Falamos aqui um bocadinho sobre os tipos de ataques, prevenções de ataques, e falamos tudo que esteja aqui envolvente na parte da segurança do WordPress. Conforme a minha colega Liliana disse, estejam à vontade para colocar questões. No entanto, na parte final, vemos aqui agora a agenda deste webinar, na parte final haverá aqui uma área para depois poderem colocar as vossas questões, mas que se sentirem confortáveis podem fazer normalmente ao longo de todo o webinar. Fazendo então aqui um balanço do que vamos falar neste webinar, vamos começar a falar pela segurança do WordPress, no sentido de perceber porque o WordPress e porque é que estamos aqui focados na CMS WordPress. Falaremos depois a seguir dos principais riscos e tipos de ameaça, ou seja, as principais ameaças que existem aos ataques do WordPress e quais são os principais tipos de ataque que existem. Para o WordPress, mas como é óbvio, sabemos que são comuns em vários tipos de sites, mas aqui vamos nos focar essencialmente no WordPress. Falamos depois de seguida das boas práticas de gestão e prevenção no âmbito do WordPress. Vamos depois recomendar alguns plugins de segurança fundamentais para garantir maior segurança nos vossos sites. No final, vamos ver alguns casos concretos e situações reais de o que é que podemos fazer em caso de ataques ou de tentativas de ataques. E no final, como referi, haverá aqui uma parte para vocês colocarem as vossas questões. Então, começando, porquê então estamos a falar em segurança em WordPress? Porquê o WordPress? Para já, porque o WordPress é o CMS, o sistema de gestão de sites mais utilizado em todo o mundo. As estatísticas variam, algumas dizem 60%, vou pôr um número mais otimista, digamos que 50% dos sites desenvolvidos são em WordPress. Naturalmente, esta estatística também depende muito da região geográfica onde nos encontramos, mas, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, 50% dos sites, é o que as estatísticas dizem, são desenvolvidos no CMS WordPress. É um número elevado, o que demonstra aqui a importância do WordPress. Como tal, também faz com que o WordPress seja muito apetecível por parte de grupos, de indivíduos, digamos assim, de hackers, que desejam invadir, digamos assim, os seus sistemas. Porque o WordPress é a plataforma mais utilizada, é normal que, não devia ser normal, mas é compreensível que as pessoas que queiram, enfim, de certa forma, invadir os sites, foquem-se na segurança do WordPress, neste caso nas vulnerabilidades do WordPress. E que impactos é que estamos aqui a falar? São vários. Os principais impactos são os que referimos aqui, nomeadamente a perda de dados, ou seja, pode haver ataques que roubem informação que existem nos sites, desde informação confidencial, em áreas reservadas,
desde informações em lojas online e, sobretudo, questões de receita. E lá está, esta parte das lojas online é fundamental, ter uma loja online, e se a loja online que fatura um valor X por dia, se é um negócio fulcral dentro da empresa, ficar com o site em baixo ou até haver desvios, extravios para outros sites, são perdas absolutamente significativas. Mas também há perda de reputação, no sentido em que não é nada positivo termos um site que aparece atacado, os nossos clientes acederem ao site e verem o site atacado, verem lá até às vezes uma mensagem do hacker que fez a invasão no sistema, não avigora nada positivo, dá má imagem, causa perdas graves na reputação, não dá confiança ao utilizador. E depois a questão do SEO, ou seja, os motores de busca como o Google penalizam os sites que naturalmente consideram ameaças para os seus utilizadores. No sentido que se tiverem sites com malware, etc., são mais penalizados no motor de busca Google. Por isso é fundamental garantirmos aqui uma boa segurança no WordPress, porque os danos são vários e de diferentes níveis. Importa começar por esclarecer aqui alguns mitos que existem no âmbito da segurança do WordPress. O primeiro deles é, que enumeramos aqui, é o meu site é pequeno e não vão atacar. Todos os sites, a partir do momento que estão indexados na Google, são potenciais alvos de ataques. Os hackers, digamos assim, desenvolvem algoritmos extremamente complexos que fazem um scan a todos os sites que estão indexados na Google, sejam eles grandes ou pequenos, a partir do momento que estão indexados na Google ou noutros motores de busca, são perfeitamente alvos de ataques. Okay? Por isso, todos os sites, sejam indexados, aliás, sobretudo os que estão indexados, mas sejam grandes ou pequenos, são alvos de ataque e merecem normas de prevenção, regras de prevenção para aumentar a segurança do WordPress. Depois outro mito é que só um plugin de segurança resolve tudo, não é bem assim. Neste webinar vamos recomendar vários plugins de segurança de acordo com diferentes temáticas, ou para spam, ou de firewall, ou de captcha para evitar registros, ok? Há aqui uma conjuntura de plugins que podem ser importantes, uns para umas situações e outros para outras, por isso é fundamental que percebemos que podem existir vários plugins que podem ajudar e não é só porque temos um plugin instalado que temos tudo resolvido. Há normas intrínsecas no próprio gestão do site, como atualizações do site e etc., que se não estiverem bem combinadas, o plugin não vai resolver. Depois, outra questão é sobre os backups. Os backups são importantes, temos aqui uma informação de backups não são importantes, são fundamentais e vamos falar também muito disso aqui hoje. Os backups são fundamentais, é necessário verificar no vosso alojamento se tem backups e também vamos recomendar fazerem backups para o vosso próprio computador para terem uma cópia reservada. Mas falaremos também disso durante este webinar. Começando então aqui para enunciarmos aqui os principais ameaças aos websites do WordPress, nomeadamente aqui principais riscos e tipos de ataques. Dividimos aqui sobretudo em 4 grupos. O primeiro deles são chamados ataques de força bruta. O que é isto? Basicamente são sistemas, algoritmos muito complexos, desenvolvidos, que têm, por eles próprios, têm um conjunto de combinações de passwords e que tentam invadir, digamos assim, aceder à gestão do website, gerando várias passwords para tentarem descobrirem a password correta para conseguirem, com privilégio de administração, invadirem o próprio website. Por isso, também uma das normas de prevenção que vamos falar é ter o cuidado de passwords, mas isso falaremos mais à frente. Para já, caracterizando aqui os principais tipos de riscos e de ameaças, além destes ataques de força bruta, existem as questões dos malwares e backdoors. O que é que isto significa? São malwares, toda a gente sabe, são basicamente códigos maliciosos que são colocados no site que permitem depois ou roubar dados ou redirecionar os visitantes para sites com publicidades manhosas ou com páginas que podem providenciar tentativas de phishing, entre outros. Backdoors é considerado aqui, está aqui o termo em inglês, em português podemos traduzir para porta dos fundos, basicamente vai, de certa forma, verificar as vulnerabilidades que existem nos sites WordPress e, dessa forma, conseguir invadir os sistemas e infectar o website através de inserção de códigos maliciosos. E também outros dois grupos, também inseridos um bocadinho neste segundo grupo, também tem a ver com injeção de códigos maliciosos, é os chamados SQL Injection. Aqui a diferença é que o ataque é diretamente na base de dados, e é na base de dados que é colocado e depois provoca também os mesmos danos, no sentido em que pode roubar utilizadores e pode na mesma colocar scripts maliciosos
dentro do próprio website. E depois o phishing e roubo de dados, que vem sobretudo através de e-mails e de formulários. Temos de ter muito cuidado quando recebemos formulários, muitas vezes com idiomas estrangeiros, com links muito... logo pelos links, vemos logo que não são links recomendáveis e devemos sempre desconfiar sempre desse tipo de links. E esses links muitas vezes enviam para páginas que são clones de sites que parecem corretos e parecem fidedignos, mas não, se verificarmos, muitas vezes são clones. E o que querem é que as pessoas, os utilizadores, coloquem depois lá os seus dados e depois podem naturalmente ficar sem esses dados, ou então, em casos mais graves, se metermos dados como, por exemplo, de cartão de crédito, muitas vezes nos atualiza o seu cartão de crédito, etc. E se colocarmos lá os dados, obviamente ficamos muito sujeitos a ficar sem os mesmos e a ter perdas significativas na nossa conta bancária. Pronto, são os principais tipos de ameaças que existem, temos que saber lidar com eles, temos que, sobretudo, saber o que é que podemos fazer preventivamente para evitar que estas situações aconteçam. E então, começando então aqui pelas principais práticas, como não poderia deixar de ser, regra número 1, atualizações. Okay? Vamos falar disso ao longo deste webinar, é fundamental, mas dentro das atualizações queremos focar aqui 3 níveis diferentes. 3 níveis diferentes dentro do WordPress. Depois existem também atualizações relacionadas com o servidor, etc. Mas isso vamos falar mais à frente. Dentro do WordPress temos aqui essencialmente 3 níveis. A atualização do WordPress, que é fundamental. Cada vez que existe uma atualização do WordPress, sobretudo atualizações, neste momento, por exemplo, a versão atual é 6.7.2, mas sempre que existem atualizações de um volume grande, por exemplo, de um 4.5, existe uma evolução muito grande, sobretudo em termos de segurança, por isso as atualizações são fundamentais. Atualizações do WordPress, nós recomendamos fazer logo que as mesmas fiquem disponíveis, ok? Não precisamos de ir a correr, temos algum tempo, até porque muitas vezes pode surgir uma atualização, sobretudo nas atualizações, por exemplo, neste momento estamos na 6.7.2, sair uma 6.7.3 não há problema nenhum. Aliás, problema nunca há, mas se for para uma 6.8 é porque já existe umas alterações que já vão ser mais significativas. E aí, se calhar, podemos esperar mais um pouco, mais umas semanas, porque depois pode surgir uma 6.8.2 que vai corrigir alguns erros da versão 6.8.1. Ou seja, não precisamos ir logo a correr, mas dentro de 1 ou 2 semanas fazer as atualizações necessárias ao nível do WordPress. Plugins. Plugins. Aqui a nossa recomendação é ligeiramente diferente. Não precisamos de fazer logo que os mesmos fiquem disponíveis, porque existem dependências de plugins uns com os outros. Ou seja, o que nós recomendamos é haver uma espécie de regularização de atualizações de plugins, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, e que depois, nessa altura, façam devidamente um backup e façam depois as atualizações de todos os plugins. Isto porquê? Porque existem plugins que têm dependências uns dos outros. Isto é mais visível, sobretudo em lojas online. Quem usa o e-commerce tem por si só outros plugins que são recomendados instalar junto com o e-commerce, por exemplo, plugins de cupons de desconto automáticos, sistemas de envio de e-mail, sistemas de, enfim, o que for, mas existem muitos plugins relacionados com o e-commerce integrados no próprio e-commerce. Por isso, se nós atualizarmos um desses plugins e não atualizarmos o e-commerce, poderá haver incompatibilidades, poderá haver erros no próprio site. Nesse sentido, nós recomendamos que atualizações de plugins sejam feitas todas em simultâneo. Não precisa de ser uma atualização, vamos logo fazer. Não. Fazemos atualizações de forma progressiva. Isso é a nossa recomendação. É assim que as boas práticas, de certa forma, indicam. Não precisamos de clicar logo na mesma, mas sim de forma progressiva, mensalmente, trimestralmente, fazer as atualizações respectivas. Já nos templates, temas, a questão aqui é um bocadinho diferente. A nossa recomendação é, se forem vocês a desenvolver o site em WordPress, se vocês conhecerem o vosso template, se vocês nunca fizeram alterações ao código, não há problema. Quando fizerem as atualizações do WordPress e dos plugins, porque normalmente o template surge em atualizações, porque também há atualizações do WordPress e tem que se adaptar, etc. Quando houver essas atualizações, podem fazer também a atualização do template. Caso o vosso site seja feito por uma empresa externa, ou seja feito, por exemplo, pela dominios.pt, pela nossa equipa de desenvolvimento de websites, recomendamos, numa primeira fase, contactarem a equipa de desenvolvimento para fazer essa atualização de forma mais segura. Isto porquê? Porque a atualização do template pode, às vezes, provocar uma ou outra alteração mínima, porque faz, às vezes, como está relacionado com os plugins que estão em utilização, os plugins podem ter atualizações que diferem depois na versão do template, e pode às vezes haver ali algum ajuste mínimo que seja necessário, digamos assim, calibrar. E até muitas vezes
os templates, a maioria dos templates, pelo menos os melhores, são pagos, são templates premium, e por isso vocês às vezes podem nem sequer ter a versão paga, por isso é recomendado verificarem com a equipa que desenvolveu o projeto as melhores formas de fazer a atualização segura do template. Okay? Por isso, temos aqui templates num terceiro nível, WordPress, sempre ou quase sempre possível, plugins de forma mais progressiva, templates também é importante, porque muitas das vulnerabilidades que existem são em templates, sobretudo em templates que às vezes temos no WordPress desatualizados, ok? Mas confirmar sempre com a equipa de desenvolvimento, caso seja um projeto desenvolvido por terceiros, caso sejam vocês, sintam-se confortáveis para efetuar a atualização do mesmo. Continuando aqui nas boas práticas, e como falámos na atualização dos plugins, é fundamental aqui a gestão dos plugins, merece aqui um tópico destacado, porquê? Porque nós evidenciamos isso, nossa equipa além de desenvolvimento, fazemos também manutenção de sites em WordPress, e nós verificamos que grande parte dos casos que nos chegam a nós de sites infectados estão sobretudo relacionados com plugins. Ou plugins muito desatualizados, como vimos no tópico anterior, ou então plugins que não são confiáveis que estão no website. Alguns foram colocados, se calhar, até através de outras vulnerabilidades e os administradores do site nem sequer têm conhecimento das mesmas, mas há outros que podem ser colocados por vocês e que, de facto, não cumprem as melhores normas de segurança. Qual é a nossa recomendação em termos de gestão de plugins? Primeiro, usarem sempre plugins confiáveis, plugins que tenham muitos downloads. Sempre que é para adicionar um novo plugin no WordPress, aparece lá a quantidade de downloads que tem, aparece até um rating dos plugins, ok? Por isso, é diferente instalarmos um plugin que tem 1 milhão de downloads e com um rating de 5 estrelas, do que instalarmos um plugin que tem 100 downloads e um rating de 1 estrela. Isso é logo para desconfiar. Por isso, é fundamental estarmos atentos a isso. E não só, por vezes, numa primeira fase, nós instalamos plugins que nos parecem confiáveis, mas ao fim de algum tempo, os plugins, como são feitos por entidades externas, deixam de ter atualizações, deixam de sair do mercado. Ora, os plugins que saem do mercado, é recomendado que comecem logo a procurar soluções para substituir esses mesmos plugins. Porque são plugins que saíram do mercado, é porque não têm mais apoio, não vão ter mais atualizações, ou seja, vão ser plugins vulneráveis e que depois vão constituir uma ameaça ao vosso website. Por isso, se vocês tiverem plugins que não têm mais atualizações, desconfiem sempre e comecem a ponderar substituir esse mesmo plugin por outros plugins que, de facto, ofereçam atualizações e uma garantia mais sólida para continuarem a utilizar o website. Depois de rever também plugins não utilizados, ou seja, por vezes temos plugins, sobretudo lojas online, às vezes instalamos 20, 30, 40 plugins e se calhar temos ali alguns plugins que, além de questões de segurança, também está ali a impactar com o sistema do site, a pôr o site mais lento. Por isso, é importante revermos os plugins, é importante considerarmos só aqueles plugins que de facto valem a pena. E hoje em dia há muitas formas de vermos isso, até podemos procurar depois informações de plugins no Google, então agora com a inteligência artificial procuramos informação em variadíssimas fontes, mas usarem sempre plugins confiáveis, seguros, atualizados, isto de forma com as recomendações que indicámos há bocadinho, porque os plugins são uma grande fonte de ataques por parte dos hackers e dos grupos que infelizmente decidem atacar os websites. Depois, ainda aqui na questão das boas práticas, é fundamental fazer também aqui uma boa gestão dos utilizadores que têm acesso à administração do site. A primeira recomendação é evitarem o utilizador admin. Digamos que os algoritmos que os hackers utilizam já vêm por defeito que se tiver o utilizador admin já é um meio caminho andado e depois já vai só gerar passwords aleatórias. Por isso, evitar os utilizadores admin, que já são reconhecidos como utilizadores que facilitam, digamos assim, a invasão nos websites. Atribuir permissões mínimas necessárias, no sentido em que imaginemos que queremos dar o acesso a alguém para gerir o nosso site. Temos um site de notícias ou temos um site institucional, temos uma área de blog e queremos dar o acesso a alguém para inserir conteúdos no blog do nosso site. Não precisamos de dar logo acesso ao administrador. Administrador só mesmo alguém que tenha conhecimentos técnicos de desenvolvimento ou então alguém que seja mesmo dono, proprietário do website. Se for alguém só para adicionar uns pequenos artigos, não precisam de facto de ter um acesso tão grande. O WordPress, felizmente, tem vários cargos disponíveis, por defeito, editor, autor, administrador, por isso podem simplesmente dar um cargo de editor ou de autor, que é suficiente. E depois, como é óbvio, utilizar palavras-passe fortes. Sempre que estamos a gerar uma nova palavra-passe, sobretudo no back-office do WordPress,
há logo ali uma combinação de códigos que eles recomendam, de caracteres alfanuméricos, com símbolos, etc. Quanto mais caracteres desses que nós colocarmos, mais forte fica a nossa password. Isto é óbvio. Por isso, é uma recomendação que, apesar de ser óbvia, é importante sempre reforçar, porque ainda vemos muita gente com utilizadores só com números, só com palavras muito simples ou com nomes do site, e isso é uma prática muito fácil, digamos assim, para os hackers invadirem o website. Os sistemas automáticos que rastreiam os sites na Google, quando veem essas vulnerabilidades, muito facilmente conseguem invadir e injetar malware no vosso website. Pronto, continuando aqui nas práticas, é importante falarmos aqui uma questão que tem a ver com o servidor e alojamento. Ou seja, até aqui falamos dentro do back-office do WordPress, mas no próprio alojamento é importante ter regras. Mas aqui no alojamento, não estamos aqui a falar propriamente no proprietário do alojamento, ou seja, na entidade que regera os alojamentos. Neste caso, por exemplo, a domínios, ou se tiverem o alojamento noutra entidade qualquer, essa mesma entidade. Ou seja, estamos aqui a falar que existem práticas que os utilizadores devem ter no seu próprio alojamento, ok? E que são necessárias do próprio, ou seja, cuidados que devem ser utilizados pelo próprio utilizador. No sentido que, por exemplo, a HTTPS é obrigatório, os alojamentos disponibilizados pela domínios.pt já disponibilizam um SSL gratuito, sobretudo alojamentos web, partilhados, etc. Mas existem também sistemas de encriptação mais avançados, existem outros certificados digitais que podem adquirir, que dão maior encriptação, e é sobretudo importante para lojas online avaliarem essa possibilidade, sobretudo se tiverem sistemas de pagamento internos no próprio website. Backups, os alojamentos que também disponibilizamos, sobretudo alojamentos partilhados, têm sempre backups regulares, mas há alguns cuidados que os utilizadores têm que ter, que é, os backups, tudo bem, existem, são regulares, mas imaginemos os cenários que acontecem muitas vezes não, mas acontecem infelizmente algumas vezes, que é o site é atacado, nos alojamentos que vocês têm na domínios, existem backups dos últimos 10, 15, 20 dias, mas depois vocês, por motivos pessoais, motivos profissionais, deixam de aceder ao site durante o mês, depois não há backups, o site foi atacado, perdeu-se os dados todos e ficamos numa situação em que não temos nada e temos uma grande perda de dados e outras perdas, se calhar, de rendimento. Por isso, é recomendado, pelo menos, diria, uma vez por ano, terem um backup local do vosso website, ok? Ou seja, acederem à gestão da administração de ficheiros do vosso alojamento e clicarem lá para fazer um download de um backup, mesmo não percebendo muito bem o que é aquilo, que vão aparecer muitos ficheiros, quem não tem conhecimento vai ver aquilo, o que é isto, tantas pastas, mas só o facto de fazermos um backup total e termos uma cópia salvaguardada no nosso computador, ou num disco local, etc., ou numa cloud, ok? É uma boa prática de segurança, que às vezes pode, nem só então, em questões de segurança é importante, como por exemplo, às vezes deixamos de expirar o alojamento por algum motivo, ok? É fundamental termos um backup nós próprios, do nosso website, do nosso rendimento, do nosso negócio, no nosso computador, ok? Para garantir maior segurança, ok? Depois, funções de servidor. Neste momento, podemos dizer que esta questão de funções de servidor, nomeadamente as versões de PHP, é uma das questões mais problemáticas, no sentido em que, quando nós vemos ataques, a grande maioria dos ataques, nós verificamos que os sites têm uma versão de PHP desatualizada. E vocês perguntam, então, mas não devia ser obrigação da empresa ter uma versão PHP atualizada? A questão é a seguinte: imaginemos um cliente que tem um site há mais de 10 anos. O site está desenvolvido numa versão PHP. Para quem não percebe, uma versão PHP é apenas uma versão que permite, na versão respectiva de PHP, ler códigos respectivos de programação, nesta linguagem de programação, a este nível. Okay? E por isso, há sites que são compatíveis com uma versão de PHP e há sites que são compatíveis com outra versão de PHP. E se um cliente tem um site há 10 anos que é compatível, por exemplo, com a versão 5.6, por acaso até está a haver uma alteração de infraestrutura, só uma pequena parte, uma alteração grande na domínios.pt, que versões muito desatualizadas estão a deixar de ser utilizadas, estamos a passar tudo para versões superiores por causa disso mesmo, por questões de segurança, mas no passado, pessoas que tinham atualizações sites mesmo muito desatualizados, ok, com a versão de PHP, eram mais vulneráveis, e tem que ser o cliente a fazer essa atualização. Porquê? Porque, sendo o servidor a fazer uma atualização, depois o site pode ficar indisponível, podem ter plugins que só são compatíveis com a versão 7.1, podem ter o template que só é compatível com a versão 7.2 de PHP, por isso cabe ao cliente ver o que é que tem no site, o que é que tem no WordPress, o que é que tem, que plugins tem, se são compatíveis com as novas versões de PHP. Porque se tiver
por atualizar, ok? Se tiverem desatualizações, plugins e template desatualizados há mais de 3, 4 anos, de certeza que não vão ser compatíveis com as novas versões de PHP. Por isso tem que ser o cliente, sobretudo isto é mais comum em sites mais antigos, porque quando instalamos um site, agora recentemente, já vem com uma versão de PHP atualizada, mas clientes que tenham sites já há vários anos, ok? É importante acedermos ao cPanel, na nossa área de administração de ficheiros e verificarmos a versão de PHP. Se repararem, quem conhece e quem está dentro do âmbito do WordPress vai verificar que já desde há muito tempo que o WordPress no próprio back-office mete lá uma notificação a indicar, atenção, versões de PHP está em falta de atualizar, muitas vezes cá vocês, contactam a empresa de alojamento para pedir apoio nesse sentido, e já está tudo bem. No entanto, isto é uma prática que os próprios utilizadores conseguem fazer muito facilmente, ok? Que é algo só simplesmente ceder ao sistema de painel e clicar para fazer a atualização, procurar versões de PHP, ok? Alguma dúvida? Tem a nossa equipa de apoio, tem fax sobre esta temática, mas de facto muitos dos sites que nos aparecem atacados são de facto sites que têm a versão de PHP desatualizada, porque neste momento o WordPress define como mínimo 7.3, tudo abaixo de 7.3 está, podemos dizer, extremamente vulnerável, ok? São sites que são muito fáceis de atacar, a versão 7.3 já confere uma segurança em termos de linguagem de programação muito superior, ok? Por isso, tudo que está abaixo neste momento de 7.3 corre sérios riscos de ser atacado muito facilmente por parte enfim, dos grupos que fazem este tipo de ataques. Okay? É uma questão mesmo considerada fundamental. Depois, em termos ainda de boas práticas, é importante monitorizarmos o site, ok? Acompanharmos o website. Se verificarmos que o site está a ter erros e comportamentos estranhos, temos que ter atenção. Sobretudo se o site estiver muito lento, abrir com alguns erros, tudo bem que às vezes pode ser alguma questão de algum plugin que instalámos recentemente e esteja a causar perturbações do site, ou então pode ser mesmo indícios de malware no website, por isso devemos sempre duvidar. E sobretudo, uma questão que chamamos a atenção é, imaginemos que alguém nos indique, olha, consultei o seu site e estava com malware, redirecionou para uma página. E nós vamos ver o nosso website e de facto o site está tudo direitinho, não aparece nenhum malware. Nós achamos, ok, vamos desvalorizar o cliente ou o utilizador, não deve ter dito isso, mas não deve ter visto bem ou confundiu o website, que eu estou a abrir e está tudo direitinho. Desconfiem sempre nestes casos. Hoje em dia, os sistemas de ataques estão tão complexos que conseguem, de certa forma, verificar quem são os utilizadores, administradores, por IPs e etc., que acedem regularmente ao site, que acedem regularmente ao back-office do site e conseguem que, de certa forma, os malwares só apareçam noutro tipo de sites e não apareçam, aliás, que os malwares só apareçam a outros clientes, a outros IPs, ok? E não apareçam no, digamos assim, no vosso website. Vocês estão a ver o vosso website e parece tudo direitinho, mas se depois de estarem até muitas vezes com um telemóvel, acederem ao site com dados móveis, vão verificar que aparece, de certa forma, o malware. Só uma pequena atenção, que começou aqui a trevoar aqui na minha zona, por isso, se isto for abaixo, depois também verificamos aqui outra solução, está bem? Mas vamos acreditar que vai correr tudo bem. Ainda nas questões das boas práticas e de monitorização aqui do website. Acompanhar os registros e logs, sobretudo quem já tem antivírus ou muitas vezes acedendo à área de gestão de cPanel, existem formas de ver registros, no sentido em que conseguimos lá ver, por exemplo, tentativas de ataque, conseguimos ver lá informações estranhas que devemos sempre duvidar, ok? Por isso é importante acompanharmos isso e, sobretudo, arquivos desconhecidos. Quando acedemos ao back-office do site e aparece um plugin que nós não instalamos, ou quando ou para os administradores mais avançados se acederem a um painel de administração e verem lá pastas de ficheiros que não foram colocadas por vocês, e mais à frente vamos ver aqui, em casos concretos, algumas dessas pastas, duvidem sempre, desconfiem sempre, é um motivo de alerta claríssimo, ok? E depois, agora a seguir às boas práticas, vamos ver o que é que depois podemos fazer para evitar e para corrigir essas situações, ok? Mas antes de avançarmos por aí, vamos falar aqui de plugins de segurança que nós recomendamos para garantir uma maior segurança no WordPress. Como não poderia ser deixado de ser, quem conhece o WordPress provavelmente conhece ou já ouviu falar do WordFence, e está aqui destacado relativamente aos outros porque é de facto, neste momento, o sistema de antivírus mais utilizado em todo o mundo por WordPress. É gratuito, tem uma versão premium que dá outras vantagens, mas a versão gratuita já é muito importante, já permite fazer scans, já tem uma firewall que ajuda a evitar várias situações, permite fazer scans e detectar malwares no website,
dá outras informações como plugins atualizados, que é recomendado de forma, pois eles identificam por diferentes tipos de graus, é recomendado ou não a sua remoção, ou a sua utilização, ou mesmo eliminação desse plugin. Por exemplo, detecta logo quais são os plugins que já saíram do mercado, que já não estão disponíveis, por isso são considerados logo uma ameaça pelo WordFence. Por isso, é um plugin de segurança muito recomendado. Claro que também é um plugin de segurança um bocadinho mais pesado, ok? Sobretudo comparado com as outras 3 opções que indicámos abaixo, mas de facto é o plugin neste momento que reúne as melhores características em termos de segurança, que às vezes até compensa ter um alojamento um bocadinho mais superior, só para termos este WordPress a funcionar, sobretudo em lojas online, ok? É importante ter este plugin e sobretudo em casos em que nós desconfiemos de alguma situação que não nos vamos poder ver, é importante termos logo o WordFence ativo para explorar e para verificar se existem ameaças no próprio website. Depois, aqui, em termos de plugins também de recomendados, temos aqui os plugins de autenticação de 2 fatores, em que é válido para aquela questão que falámos dos utilizadores, ok? Muitas vezes temos ataques de utilizadores que conseguem infiltrar-se através de, enfim, sistemas de gerar senhas automáticas, conseguem invadir o sistema, mas se tivermos uma autenticação de 2 fatores, obviamente conseguimos evitar essas situações. O que é isto, basicamente? Como vocês sabem, agora existe em quase todos os canais online, sobretudo bancos, finanças, existe muito isso, que é simplesmente ter um sistema em que, para fazermos login de administração, é enviado um SMS para o telemóvel, ou um código, etc., em que nós verificamos uma aplicação de telemóvel ou um SMS e conseguimos depois validar e darmos o site dar-nos a permissão para podermos então aceder ao website. Temos aqui 3 recomendações. O próprio WordFence faz isso na versão Premium, ok? Mas temos aqui 2 recomendações também gratuitas, como o Mini Orange e o Two Factor. São 2 recomendações gratuitas que fazem isso. Claro que estamos aqui já a falar de um nível avançado. Não é? Se me questionarem, todos os sites devem ter esta questão da dupla autenticação, sobretudo sites que têm informação muito sensível, ok? É importante, é muito importante. Ok, agora se tivermos um pequeno site institucional, se seguirmos com as melhores práticas de segurança, como falámos há um bocadinho, de atualizações, versão PHP atualizada, com essas melhores práticas, pode não fazer sentido, mas fica aqui a dica, é uma dica extra, sites que têm informação muito sensível, é considerado importante, se calhar, verificarem esta opção de terem um plugin de dupla autenticação. Ainda nos plugins de segurança, falámos de plugins de antivírus, de dupla autenticação e agora falamos aqui um bocadinho de plugins de anti-spam, ok? Tudo bem que alguns antivírus já têm mecanismos de anti-spam, é verdade, ok? E podem, sobretudo nas versões mais Pro, mais versões Premium, ok? Mas nós recomendamos também aqui alguns plugins de segurança em termos de anti-spam e de registros, sobretudo para evitar registros inválidos, sobretudo para evitar pedidos de contacto chatos que aparecem, ok? Por isso é fundamental termos uns sistemas integrados com o Google Recaptcha, ok? Todos estes 3 plugins fazem integração com o Google Recaptcha. O próprio WordPress, por defeito, quando fazemos uma instalação de raiz, também oferece um plugin para esse efeito, envolve mais coisas, como criar conta e etc. Estes 3 são gratuitos e é só instalar. E o que é isto de integração com o Google Recaptcha? Por exemplo, vamos imaginar o cenário de um formulário de contacto. Temos um formulário de contacto instalado no site. Por exemplo, o Form Contact 7, que é um plugin que se usa nos formulários de contacto dos websites. Temos esse plugin instalado. Depois, o próprio formulário tem lá indicações de como configurar com o Google Recaptcha. E o que é isso? Basicamente, é uma hiperligação, acedemos a uma conta Google, é necessário termos uma conta Gmail para acedermos a essa conta Google. Aquilo gera depois uma Secret Key e uma Public Key, 2 códigos, que não importa, mas são 2 códigos grandes. Esses 2 códigos depois colocamos dentro do próprio WordPress, na zona do formulário, okay? Colocamos lá os 2 códigos respectivos e automaticamente aquilo gera a configuração do Google Recaptcha, neste caso. E o que é que isso faz? Quando alguém quiser submeter um formulário, a Google, sobretudo se for o Recaptcha versão 3, ou que é a versão mais recente, a versão 3 invisível, quando o Google detectar que pode ser um robô, um boot, a tentar submeter esse formulário, com objetivos de pôr spam, etc, etc, vai bloquear ou então vai pedir um conjunto de códigos, como nós sabemos hoje em dia, que aparece muitas vezes, que é se diga se é um humano ou não, ok? Pode aparecer, sabem, umas palavras, umas letras para identificar, umas imagens para descobrir as diferenças, ok? Pode aparecer vários caracteres desses ou imagens dessas
para definir se somos robôs ou não, ou somos humanos e podemos, de facto, de forma confiável entrar. Na versão Recaptcha Google 3, a versão 3, invisível, já só aparece isso. Muitas vezes alguns clientes dizem, mas não me apareceu nada. É bom sinal, é porque o Google detectou que és um humano. Porquê? Ou porque tens uma conta iniciada na Google, ou de acordo com a navegabilidade que estás a fazer ao website, ou seja, eles desenvolvem sistemas, muitas vezes com AI de inteligência artificial, que conseguem detectar e só aparecem esses códigos se desconfiarem que se são robôs, ok? Se desconfiarem que são robôs, aparecem esses códigos de validade. A versão 1 e a versão 2 do Recaptcha também podem configurar, aí já aparecem os códigos a toda a gente, mas a versão 3 é mais recomendada, é a última, é mais atualizada, ok? Pronto, e ficam aqui 3 sugestões completamente gratuitas que podem também configurar nos vossos sites para evitar registros, comentários, etc. Plugins de backups. Aqui é uma dica adicional em termos de segurança, porque por defeito nos vossos alojamentos, sobretudo alojamentos partilhados, porém aqui na Domínios, já existem backups, ok? No entanto, pode ser interessante terem plugins de backups em algumas situações específicas. Por exemplo, não conseguimos aceder ou dá muito trabalho, não temos conhecimentos para aceder aos backups do servidor. Pode ser importante termos um backup, um plugin desses, como por exemplo o Updraft Plus, que é um plugin muito bom em termos de backups e que permite, de certa forma, fazer uma gestão periódica dos backups, ok? Enquanto que na Domínios ou no alojamento ou noutra entidade tem os backups de X em X dias, vocês aqui conseguem definir a periodicidade, como é óbvio, tem depois versões pagas, que depois podem escolher, se calhar, outras periodicidades mais elevadas, mas existe já uma periodicidade que conseguem definir e conseguem fazer um backup de forma mais simples, porque não envolve acederem ao CPN, à gestão de ficheiros. Alguns podem não ter conhecimento sobre isso, ou simplesmente não querem ir lá porque podem sentir-se pouco confiáveis e poderem não querer estragar alguma coisa. Por isso, podem mesmo instalar um plugin de backups em algumas situações. Ou seja, é apenas uma dica adicional, ok? Não é obrigatório. Quem já fizer uma boa gestão de backups no alojamento e no servidor não precisa disto. No entanto, pode ser importante em alguns casos passar sites de uma entidade para outra, guardar uma cópia mais fácil e mais segura no nosso computador, ok? E temos aqui 3 soluções que recomendamos, ambas gratuitas, ambas naturalmente têm sempre uma versão premium que dá mais vantagens, mas estas 3 por base são gratuitas. E como falámos há um bocadinho, é fundamental os backups terem também sempre, não só no próprio site, mas fazerem uma cópia de segurança para o vosso computador, de forma periódica, não precisam de fazer naturalmente todos os dias, nem todas as semanas, a não ser que se justifique, se o site estiver numa fase de muita vulnerabilidade, com tentativas de ataque, etc. Senão, o que recomendamos é ter sempre pelo menos uma cópia segura, porque pode acontecer situações como as que já identificamos e que é importante termos um backup em caso de segurança. Tiago? Sim. Também apanhaste aqui um bocadinho de fogo. Já temos aqui algumas questões. Aqui o Guilherme está a colocar a questão como é que pode colocar plugins credíveis e também se nós, na Domínio, já temos o PHP 7.3. Sim. Muito bem, eu agradeço ao Guilherme, é uma boa questão. Começando pela segunda parte, sim, os alojamentos têm todos uma versão de PHP mais avançada, ok? Podem confirmar isso no vosso alojamento. Se acederem à vossa área de cliente, ao vosso serviço, ao vosso plano de alojamento, vai aparecer lá uma opção que diz entrar no painel, algo assim relacionado. Vocês conseguem entrar no painel. Depois procuram uma opção que diz mesmo PHP e vocês clicam lá e verificam qual é a versão de PHP que existe, ok? E é importante atualizar. Se por algum motivo o vosso alojamento não tiver versão PHP, eu acredito que tem todos, mas pode às vezes haver uma situação de um alojamento extremamente antigo que não tenham, contactem de imediato a dominios.pt, que a dominios.pt, em último caso, migra o vosso serviço para outro alojamento, sem qualquer custo para vocês, ok? Que já tenha isso. Mas, como sabem, a dominios.pt tem milhares de clientes e isso já foi algo que começou a ser feito já há bastante tempo, ou seja, transitar todos os alojamentos muito antigos para novas soluções. Por isso, acredito que neste momento já todos tenham essa versão de PHP. Mas caso por algum motivo não tenha, contactem de imediato a dominios.pt e a dominios.pt faz essa migração. E depois é só ir lá, clicar e atualizar a versão de PHP para o site ficar adaptado para essa nova versão. A primeira questão que era relacionada com os plugins confiáveis. Ou seja, nós quando vamos adicionar um novo plugin, já aparece lá um rating em termos de plugins, ok? E já aparece lá um volume de downloads. Nós por aí já conseguimos ver que são plugins confiáveis. E o próprio WordPress, neste momento, já coloca uma estrela em plugins que recomendam.
Neste momento ele coloca uma estrela especial em poucos, porque são milhares de plugins. Aliás, uma das grandes vantagens do WordPress é mesmo essa, é um sistema de código aberto e por isso também é muitas vezes alvo de ataques, e por isso tem vários plugins que as empresas podem criar para inserir novos mecanismos, novas soluções nos websites. E por isso, esses plugins, como são feitos por empresas terceiras, é necessário sempre ter alguma atenção. Por isso, uma das recomendações que nós indicamos é ver o rating e ver o volume de downloads, ok? Se o rating for bastante elevado, 4, 5 estrelas ou 4 estrelas e meia, e se o volume de downloads for muito elevado, até podem ver os comentários, até podem ver um fórum, ou seja, sempre que vamos adicionar um plugin, tem um espaço para ver comentários desse plugin, fórum, ou seja, conseguem ver o tipo de questões, o que é que existe, se houver algum tipo de sinal de alerta, convém desconfiar, ok? Mas conseguem informar-se através desse rating, ok? E desses comentários, desses feedbacks de outros utilizadores, conseguem ver se são confiáveis ou não, ok? Claro que não há garantias absolutas, como é óbvio, mas há grandes percentagens de probabilidade e de graus de confiança que ratings elevados e comentários positivos nos dão, ok? É como irmos a um restaurante, não é? Se vamos ou temos avaliações de todos os tipos de restaurantes, um restaurante que tenha um rating extremamente alto, temos uma grande probabilidade, ou um hotel, temos uma grande probabilidade de sermos bem atendidos e bem servidos. Ias dizer mais alguma questão, Liliana? Não, obrigada, Tiago. Ok. Guilherme, em relação ao envio da informação, eu reforço aqui também para quem entrou um bocadinho mais tarde, nós no final, entre hoje e amanhã, enviaremos a informação e a apresentação que estamos a fazer, está bem? Podes Exatamente. continuar. Obrigada. Obrigado. Muito bem. E então, vamos então aqui a um ponto importante que é o que fazer em caso de ataque ou de tentativa de ataque. Primeira coisa a fazer, e estes dois tópicos são dois tópicos que temos que ter sempre presente, que é, primeiro, perceber o tipo de ataque, ok? Perceber o tipo de ataque e perceber se somos capazes de resolver esse tipo de ataque, ok? Perceber que situações é que existem e que envolvem para percebermos o que é que nós temos que fazer. Se acharmos que, se forem situações graves, como alguns casos que nós vamos demonstrar aqui, o mais certo e o melhor é entrar em contato com a domínios.pt, com a nossa equipa comercial, que vamos apresentar a seguir os contactos, e pedirem uma avaliação para nós avaliarmos essa situação. Isso é sempre algo importante, ou seja, se não tivermos o mínimo conhecimento, se vimos que aquilo está complicado, contactem, peçam ajuda, não há problema nenhum, nós temos uma equipa especializada para esse tipo de situações e que intervimos e corrigimos as situações. Mas é importante perceber o tipo de ataques ou de tentativas, porque pode haver aqui algumas situações que vamos falar de seguida, que se calhar vocês até conseguem resolver. Por isso, temos de ter sempre isto presente, perceber o tipo de ataque, ok? E vamos ver alguns casos, e se somos capazes de resolver ou não, ou se precisamos mesmo de ajuda. Podem sempre tentar numa primeira fase, verem que não conseguem, peçam ajuda. Nós temos uma equipa, de facto, avançada para isto, e a equipa depois dá cotação, se necessário, para avaliar cada situação. E vamos ver então aqui o primeiro caso. O primeiro caso é isto, são spams, formulários de registros, ou seja, toda a gente que tem WordPress provavelmente já passou por isto. Na primeira caixinha vemos comentários, que não é considerado propriamente um ataque, mas sim uma tentativa muitas vezes de phishing, em que as pessoas, através de códigos, conseguem introduzir comentários no vosso website e depois aparecem aqui códigos esquisitos. Por exemplo, este aqui está a enviar para uma página aparentemente de apostas online, que é o que acontece muitas vezes, ok? E a beta, plataforma, qualquer coisa. Ou seja, as pessoas muitas vezes pensamos, ok, há aqui utilizadores que estão aqui a colocar comentários, não são propriamente pessoas que estão a fazer isso, são códigos maliciosos que fazem um scan, digamos assim, aos sites na Google e os seus próprios sistemas automáticos vão introduzir estes comentários em sites, ok? Não são pessoas que estão a ir ao vosso site e estão a colocar lá esses comentários, não. Aquilo é feito automaticamente, um conjunto de códigos e afetam logo milhares de websites, ok? O que fazer no caso de termos este tipo de comentários? Primeira coisa é eliminar estes comentários, são comentários com links duvidosos, muitas vezes com idiomas estrangeiros, com mensagens de jogos, de apostas ou de coisas relacionadas. Primeira coisa é eliminar. E depois vemos também aqui a necessidade que temos de ter comentários no website. Porque os comentários no website, sabemos que o WordPress originalmente foi desenvolvido porque era um blog, ok? No entanto, o WordPress sabemos que hoje é muito mais que isso. Hoje o WordPress é uma plataforma, é considerada, como vimos, a melhor plataforma em termos de desenvolvimento do site, ou pelo menos a mais utilizada, e nesse sentido existem boas práticas que devem ser feitas, e uma vez que temos um site em WordPress, é fundamental que os comentários
avaliamos se de facto existem a necessidade de comentários. Por exemplo, existe um plugin muito simples e é gratuito, que é o Delete Comments, e que nós colocamos lá e elimina os comentários, ou seja, não permite mais que sejam feitos comentários ao nosso website. E pode ser uma opção importante a ter. Ou seja, se tivermos um site institucional ou uma loja online, se calhar os comentários não faz muito sentido. Pode às vezes fazer sentido se tivermos uma área de blog, uma área de notícias, aí tudo bem. Se não, se for um site institucional, uma loja online, se calhar não precisamos de comentários e por isso, instalando um plugin simples e gratuito como Delete Comments, nós conseguimos simplesmente ativar, configurar e eliminar e desativar todos os comentários no site. E a partir desse momento não há mais comentários desses no site, ok? Outra opção é instalarmos, como vimos há bocadinho, um daqueles plugins que nós recomendamos de CAPTCHA, em que o sistema, quando alguém quiser colocar um comentário, vão aparecer aqueles códigos de CAPTCHA para detectar se a pessoa é um robô ou não, se é um humano ou não, ok? Por isso, instalando esses, aquilo normalmente já aparece, aqueles plugins já aparecem recomendações se querem ativar o Google Recaptcha só nos registros, só nos comentários, só nos formulários, ou seja, já aparecem ali algumas opções, por isso colocando nos comentários, filtram logo o tipo de comentários, ok? Ao fazerem isso, fazem a configuração com o Google Recaptcha, que é gratuito, e a partir desse momento vão ver que os comentários deste tipo de spams com potenciais para pessoas depois clicarem nesses links e entrarem em malwares ou em páginas de phishing e tudo desaparecem. Apenas aqui uma nota que é o Google Recaptcha, eu estou a dizer que é gratuito, mas houve uma atualização no ano passado em que só é gratuito até 10 mil pedidos. O que é que isto significa? Ou seja, há uma enormidade de pedidos. Não estamos a falar de 10 mil visitas, estamos a falar de 10 mil pedidos. Ou seja, imaginemos no caso de um formulário, se vocês tiverem um site em que existe mais de 10 mil pedidos de formulário, não é? Por mês, é gratuito até 10 mil por mês, por isso, se houvesse mais de 10 mil pedidos por mês, aí havia um custo. Muitos de vocês até gostavam que tivessem mais de 10 mil pedidos por mês no formulário de contactos, não era? Era bom sinal. Mas, ou seja, só a partir desse volume é que é pago, ok? Portanto, só é pago em casos extremamente mais elevados. Por isso, eu digo gratuito porque para a grande maioria até dos clientes e dos clientes com quem nós contactamos é perfeitamente gratuito e é confiável. Depois aqui no segundo quadradinho temos uma espécie de preenchimento de um formulário de contacto também com spam. Este até vem com origem russa ou algo relacionado. Ok, muitas vezes acontece. Nós pensamos, então, estão russos em aceder ao nosso site e invadir. Não, são simplesmente códigos, sistemas que verificam vulnerabilidades ou que verificam que os formulários não têm sistemas de recaptcha e simplesmente enviam spam, muitas vezes com mensagens sugestivas. Atenção que este está em russo, mas cada vez vem mais em português, cada vez há mais, infelizmente, através de traduções ou através de hackers mesmo com o idioma em português, a colocar isto em português. Por isso, desconfiem sempre. Se vocês tiverem um pedido de contacto com enviar para links e vocês passam por cima do link e aparecem uns códigos estranhos, sites pouco confiáveis, desconfiem sempre. Mais vale eliminar, mais vale marcar como spam, ok? Naturalmente, se forem comentários, neste caso pedidos de formulário que vocês conhecem, confiáveis, está tudo bem. Mas sempre que aparecer, então estes com caracteres estranhos em idiomas estrangeiros, desconfiem sempre, ok? E por isso, tal como a prática do primeiro quadrado, aqui é a mesma coisa, com os plugins de recaptcha, isto fica completamente resolvido. E então, se for formulários de contacto, se for com o Google Form, o Form Contact 7, como indicámos há bocadinho, automaticamente tem uma opção para sincronizar com o Google Recaptcha e não há problema nenhum, aquilo automaticamente fica reconfigurado e depois, a partir daí, acabaram este tipo de pedidos de formulário, acabam mesmo, ok? Estando bem configurado, não há mais pedidos de comentário de bots, de robôs, só de humanos. Ou seja, estes dois níveis de tentativas de ataque, de spam, de malware, são níveis que vocês conseguem resolver. Ou seja, não estamos a falar aqui em ataques significativos, estamos a falar em tentativas de ataques que podem ser significativos se nós clicarmos nos links ou se os comentários forem aprovados, os vossos utilizadores dos vossos sites clicarem nos links, podem ser significativos, podem ter perdas, como vimos há bocadinho, por isso, mas são situações que vocês conseguem resolver. Já na parte dos registros, aqui já começa a complicar um bocadinho, e quando vamos a seguir para os próximos tópicos também vai complicar um bocadinho. Na parte dos registros, se tivermos o site a aceitar vários registros, ou registro utilizador que vocês não conhecem, ok? Isso é um caso de alerta grave, está bem? Primeira coisa a fazer, como é óbvio, é eliminar esses registros e colocar um sistema de recaptcha para novos registros. Isso pode muitas vezes resultar. Mas muitas vezes isso é sinal que existem outras vulnerabilidades no website.
Podem ser através de termos templates ou plugins desatualizados, ou através de permissões de acesso com poucas, enfim, neste caso palavras-passe com pouca proteção, ou no próprio versão do servidor de PHP estar desatualizado, ou seja, é caso muitas vezes de outras ameaças, por isso envolve aqui uma análise mais completa. Mas numa primeira fase vocês conseguem eliminar e instalar um plugin de captcha. A partir desse momento acabou-se os registros de boots automáticos. Isto na maioria das vezes pode haver situações mais graves em que estes registros estejam a ser submetidos por outra vulnerabilidade que não seja possível detectar, ok? Mas normalmente na maior parte dos casos um plugin de recaptcha acaba logo com estes registros indesejados. Ou seja, estamos aqui a falar no primeiro nível de que com poucos conhecimentos, se calhar na ótica de utilização e de gestão do WordPress, conseguimos solucionar estas situações, ok? No entanto, se virmos que mesmo assim não está a resolver, continuamos a ser invadido de spam, já sabem, contactem a nossa equipa, temos equipas que intervêm nestas situações. Mas agora vamos para casos mais complexos, digamos assim, que é em casos de malware. Ou seja, imaginemos que o vosso site é infectado com malware. Okay? Se não nos sentimos confortáveis, se vimos que está a causar e querem uma solução rápida, vocês não tenham dúvidas, contactem a nossa equipa, nós intervimos logo nestas situações, estamos aptos para isto, temos serviços também de urgência em algumas situações destas para conseguirmos resolver isto de forma atempada, para vocês terem o vosso negócio prontamente a funcionar. Mas há soluções que se calhar algumas conseguem fazer caso sejam, digamos assim, pequenos códigos que são injetados. Por exemplo, temos um site que é infectado e que redireciona para outras páginas, tem vários links indesejados, ok? Temos aqui alguns exemplos de publicidades e de páginas aqui em chinês com caracteres muitas vezes estranhos. Desconfiem-se. Aliás, isto é sinónimo, claro, de um ataque, ok? E aqui a solução, vamos dividir a solução aqui em dois níveis, que é se tivermos acesso ao BO, ou seja, ao back-office do WordPress. Se tivermos acesso ao back-office do WordPress, há algumas coisas que conseguimos fazer, muitas vezes para resolver, muitas vezes para amenizar a situação, que é, o primeiro caso, que é instalar um antivírus. Aliás, antes disso, até podemos fazer um backup de segurança, só para termos tranquilos, para que quando eliminarmos alguma coisa, não perdermos nada grave, ok? Mas depois, para resolver esta situação, o primeiro passo é instalar um antivírus, como o WordFence. A versão gratuita permite fazer um scan, ok? Só tem que fazer ali uma ligação à conta, instalar a conta gratuita, mas é perfeitamente gratuito. Tem uma versão gratuita que permite instalar e correr todo o site e verificar se existe malware e a partir daí eliminar ameaças. No entanto, só fazendo isso não resolve o problema. Nós aí conseguimos eliminar, se calhar, muitas vezes o malware, nem sempre, mas muitas vezes o WordFence é bastante potente nisso, conseguimos eliminar o malware, mas isso muitas vezes é caso porque é caso que existem outras vulnerabilidades existentes no website. Ou seja, só o WordPress instalado e remover as ameaças, e passado um mês vamos estar a remover outra vez, e passado 2 meses vamos estar a remover outra vez. Ou seja, estamos aqui numa situação em que não está resolvido o problema definitivamente. Conseguimos solucionar temporariamente, mas há algo de fundo no próprio website, ok? Que faz induzir que estes ataques estejam a acontecer de forma constante. E por isso, aqui é importante seguirmos as práticas que falámos há bocadinho, ou seja, seguir com aquelas práticas todas, verificar versão de PHP, atualizações de plugins, plugins confiáveis, gestão de senhas, modificar senhas que sejam muito vulneráveis, ou seja, seguindo com essas práticas todas de segurança, e depois disso voltarmos a remover todas as ameaças, os malwares com o WordFence, é isso que já pode dar novas garantias. Em muitos casos isto resolve, mas lá está. Estamos a dar aqui apenas algumas pistas, algumas notas de como vocês conseguem resolver isto, mas não resulta em todos os casos. Por isso, em casos em que pode haver um malware intrínseco mais difícil de detectar, já sabem, contactem-nos e nós fazemos uma análise mais criteriosa e conseguimos depois descobrir aqui as vulnerabilidades que existem e por onde estão a surgir os ataques, ok? Mas ficam aqui com uma pequena base de algumas coisas que podem fazer, sobretudo numa situação mais urgente, vocês precisam no site pronto para ontem, mesmo que não queiram, mesmo que queiram naturalmente resolver todos os problemas definitivos, mas para já só querem ter o site disponível a funcionar direito, porque precisam dele urgentemente. Isto é uma das práticas que devem fazer logo, ok? Depois resolver o problema e descobrir a vulnerabilidade é algo muitas vezes mais difícil, é verdade, mas lá está, em último caso, depois contactem-nos e nós ajudamos nessas situações. Pronto, em termos de malware, existem casos em que ficamos mesmo sem acesso ao back-office do WordPress. Ora, aqui estamos a falar num nível avançado, ok? Aqui só recomendamos mesmo quem já tem o mínimo de conhecimentos no âmbito do WordPress,
de gestão de ficheiros do WordPress, ok? Só nesses casos aí é que recomendamos aceder, por exemplo, ao administrador de ficheiros, porque não temos acesso ao back-office do WordPress. Como é que nós vamos recuperar o site? Como é que nós vamos pôr o antivírus a correr se o site está em baixo, não é? Por isso, vamos dar aqui algumas dicas, mas voltamos a frisar neste ponto que é importante, que é só mesmo para quem já tem aqui algum conhecimento, porque já estamos aqui num nível mais avançado. Mas quem já tem conhecimento, quem já lida com pastas do WordPress, quem faz instalações do WordPress, há aqui algumas dicas que podem ser bastante úteis, ok? Então vamos imaginar este cenário. Temos um site atacado, temos aqui até uma espécie de um print que até é uma situação que foi recente num cliente nosso que autorizou aqui a partilha. Isto são as pastas que aparecem nos ficheiros de alojamento do cliente. Ou seja, quem tem o mínimo conhecimento do WordPress sabe que só existem 3 pastas que são instaladas no servidor do WordPress, por defeito, que é o WP Admin, WP Content e o WP Includes. São estas 3 últimas que aparecem lá em baixo, ok? Portanto, todas as pastas que aparecem ali para cima, aquilo é tudo malware. Aquilo foi tudo os scripts, os códigos maliciosos que foram introduzidos no site, descobriram uma vulnerabilidade e introduziram isto no website, e faz com que depois o site não abra, ou abra relacionado com outras páginas, ok? Por isso, qual é a primeira coisa a fazer? Aceder à administração de ficheiros do site. Se for um site simples, ou uma pequena loja, ou um site que vocês não tenham, ou que foram vocês a desenvolver e que vocês têm conhecimento do que está lá dentro, vocês podem naturalmente, aliás, devem sempre fazer um backup de tudo antes de mexer, mas, por norma, eliminando as pastas todas que estão a mais e depois fazendo uma atualização do WordPress pela zona dos ficheiros, por norma conseguem resolver e conseguem pôr novamente o site a funcionar. Como é que se faz isto? É verificar as pastas todas que não são aquelas 3 que definimos, WP Admin, WP Content e WP Includes, eliminamos, deixamos essas 3, depois vamos ao site do WordPress, fazer download do WordPress para instalar nos alojamentos, nos servidores, descarregamos para o nosso computador, importamos para o administrador de ficheiros, nestes, depois, ao fazermos o import, fazemos só o upload, fazemos o upload de tudo, mas depois ao extrair, eliminamos a pasta do WP Admin e do WP Includes, ficará só a página do WP Content. Porquê? Porque a página do WP Content é que tem os ficheiros do site, é que tem os plugins, o template, é que tem as imagens, é que tem os conteúdos do site. Ou seja, eliminamos só a parte da WP Admin e da WP Includes, e essas duas metemos as originais que vêm do template, que vem do WordPress. Ao fazermos a importação do WordPress para o alojamento, ao exportarmos depois, ao extrairmos, digamos assim, vamos verificar que vão haver novas pastas da WP Admin e da WP Includes. Por isso, se eliminarmos as que temos aqui, porque podem estar infectadas, ok? E colocarmos as novas, o WP Content, o WordPress, por defeito, só tem uma pasta, mas é vazia, por isso não precisamos de considerar. Colocamos só a pasta da WP Admin e da WP Includes, e isso muitas vezes já resolve grande parte dos problemas, no sentido em que já conseguimos ter o site disponível, ok? Não sempre, não é sempre, ok? Depende muito do tipo de ataque, e há ataques mais complexos que outros, mas em pequenos ataques, se calhar isto pode ajudar a fazer alguma coisa. Depois de termos isto, de termos o back-office a funcionar, após isto, depois restaurarmos as pastas originais, se calhar já conseguimos ter o back-office do WordPress a funcionar. Depois disto, o que é que temos que fazer? É fazer o passo que fizemos anteriormente no tópico anterior, quando já temos acesso ao WordPress, que é correr o antivírus, eliminar as ameaças e seguir com todas as práticas preventivas de segurança, como vimos há bocadinho, não vale a pena agora reforçar novamente, mas seguir com essas práticas para detectar, tentar perceber quais são as vulnerabilidades e de onde é que surgiram esses ataques e fazer isto para que quando volta a acontecer. Ok? Pronto. Em jeito então de conclusão, é fundamental seguir com boas práticas preventivas, ok? Atualizações, sobretudo. Atualizações está aqui na grid, porque é mesmo considerado aquilo que é fundamental, ok? Como disse, atualizações com base nas regras que indicámos há pouco, ok? Por plugins, há regras para plugins, de forma periódica, WordPress, sempre possível, mas não precisa ser no imediato. Template, verificar com a empresa que desenvolveu o website, caso sejam vocês, podem atualizar sem problema nenhum. Gestão de acessos e monitorização, que foram boas práticas também que falamos agora. Ver plugins de segurança, ok? Sistemas de recados, a partir do momento que temos um site com vários pedidos de spam, seja de formulários, seja de comentários, é importante instalarmos logo esses sistemas de recados. São simples de configurar. Como é óbvio, nós temos a nossa equipa que pode também propor soluções para fazermos nós a instalação desses plugins, mas por norma é simples instalar este plugin e configurá-lo com o Google. Claro que se não tiverem conhecimento nenhum, já sabem,
contactem a equipa e se não se sentirem confortáveis e quiserem uma solução urgente, é importante sentirem-se também seguros, porque nós temos de facto equipas preparadas para intervir em todo tipo de situações e conseguimos ajudar a solucionar todo o tipo de problemas que existem na segurança WordPress. Ok? E pronto, e agora vou deixar aqui, se calhar, a minha colega Liliana, que poderá apresentar aqui os planos de manutenção que nós temos e que podemos atuar em caso de necessidade. Ok, obrigada, Tiago. Já estamos aqui a ter imensas questões, portanto, eu vou responder por ordem de chegada às questões. Não vou alongar-me aqui muito na questão dos planos de manutenção, mas é efetivamente, como o Tiago disse, a segurança dos sites, lojas online, cada vez mais deve ser um assunto que deve estar em cima da mesa nas empresas, mesmo sites mais pequenos, porque os ataques já não são só feitos a grandes empresas. Nesse sentido, nós estamos cá disponíveis para ajudar. Temos a equipa que é gerida pelo Tiago, que faz este tipo de manutenção e de análise. Temos vários tipos de planos de manutenção, podem ser por packs de horas, mensais, trimestrais ou semestrais e até anuais. Temos também um serviço de limpeza de malware, revisão de segurança, atualizações e configurações. Como o Tiago disse, não é de todo anormal que não o saibam a fazer, porque não é o vosso dia-a-dia. Nós temos pessoas que estão todos os dias a trabalhar nestas questões e preparadas para isso, e estamos cá para vos ajudar. Se tiverem mais alguma questão que queiram colocar relativamente aos nossos packs de serviço, podem entrar em contato connosco através do nosso e-mail, que é o geralcomercial@dominios.pt. O número de telefone tem aqui o meu contacto direto para que queiram algum tipo de informação. E a nossa linha de apoio também está disponível se assim o quiserem fazer através da linha de apoio ou até através do ticket, uma vez que já são, sendo nossos clientes ou não, podem o fazer também através do ticket. Assim sendo, vamos então agora aqui dar seguimento às questões. Guilherme, agradeço-lhe os parabéns que está a dar à nossa iniciativa. Domínios tem tido este tipo de iniciativas e terá cada vez mais este tipo de iniciativas, de forma também a manter um contacto mais direto com os nossos clientes, não sendo apenas através de e-mail. Portanto, assim sendo, temos aqui mais uma questão do Guilherme, que ficou por responder há bocadinho, que é: como posso fazer backup do site WordPress? Muito bem. Pronto, em termos de backups, como falámos há bocadinho, o importante é, primeiro, se o alojamento estiver connosco no dominios.pt, verificarem no alojamento se existe já backups. Provavelmente já existem backups no alojamento, ou seja, já há backups regulares. A maioria dos alojamentos que temos na dominios.pt, e vocês quando contratualizam um serviço de alojamento, vocês depois podem ver no site as informações do mesmo, já existem backups regulares. Por isso, se já existir backups no alojamento, o que vocês têm que fazer, e existe pelo menos nos alojamentos partilhados, sei que existe em todos na dominios.pt, é acederem à vossa área de cliente, acederem ao vosso serviço de alojamento, Startup NVMe, ou Startup Linux, o que for que diga lá no vosso serviço de alojamento, vocês clicam lá para aceder à área depois de gestão do alojamento, ok? Vai aparecer uma opção que diz entrar no controle painel, vocês clicam em entrar em controle painel, depois aí já vão estar dentro do cPanel, já vão ver um conjunto muito grande de opções. Vocês têm que procurar a opção backup, clicam na opção backup, vai aparecer uma opção que diz download full backup e aí faz um backup de tudo, ou seja, faz um backup aos ficheiros e à base de dados, faz um backup a tudo que existe na vossa conta de alojamento, até faz backup de e-mails, ok? Um full backup faz backup completamente de tudo. Fazem um backup disso, aquilo vai demorar algum tempo, vai gerar alguns ficheiros, porque é tudo que vocês têm no alojamento, vocês ficam com uma cópia disso no vosso computador. Podem ainda não perceber muito bem como é que depois colocam em caso ou seja, como restauram em caso de invasão ou de perda de dados, ok? Mas existe lá depois uma opção onde diz backup, existe também uma opção de restaurar, ok? É lá. Mas mesmo não percebendo, fazendo só um backup, já estão salvaguardados. Pode acontecer alguma situação que não é recomendada, enfim, que infelizmente acontece, ou por ataques, ou por expirar o domínio, o alojamento, o que for.
Por isso é fundamental salvaguardarem-se com uma cópia de segurança sempre no vosso computador, que depois podem colocar ou numa cloud, ou podem colocar num disco físico, podem depois guardar como entenderem. Ou então, peço só desculpa, Liliana, ou então usar a prática que indicamos também nesta apresentação, que é através de plugins. Podem também instalar um plugin como o Draft Plus, peço desculpa, este nome já é a segunda vez que me sai mal. Instalando esse plugin, aquilo é muito fácil, ou seja, apenas têm que configurar, seguir os passos rápidos que aparecem lá, aquilo diz lá quando é que querem fazer backup, dizem o que é que querem selecionar por backup e conseguem fazer um backup de tudo o que existe na vossa conta do WordPress. Obrigada, Tiago. Próxima questão. Para quem tem o web domain 1 GB de alojamento e e-mail e precisa de fazer o upgrade para um WordPress, é possível fazer diretamente na página ou é melhor contactar por telefone? Ok, é uma boa questão, agradeço. Para o web domain, eu penso que, de acordo com os meus conhecimentos desse tipo de alojamento, é obrigatório sempre pedir uma intervenção da domínios, ok? Ou seja, é necessário ver um novo plano de alojamento que consiga, de facto, ter o WordPress com boas condições, porque esses alojamentos são alojamentos mais, enfim, mais limitados a esse nível. Por isso, nesses casos, é recomendado entrarem em contacto com a domínios.pt e dizerem que querem instalar uma conta WordPress, penso que é esse o objetivo, e passarem a fazer a equipa depois recomenda um WordPress, um alojamento WordPress adequado a essas necessidades. Exatamente. Como posso colocar o recapitio para comentários após uma notícia? Muito bem. Então, primeira coisa é irmos a plugins, adicionar plugin, procuramos por um dos plugins que indicámos há bocadinho. Eu posso passar aqui um bocadinho a apresentação atrás, acho eu, e vemos aqui os plugins que recomendamos nesse caso, são estes aqui. Acho que foi atrás mais. Aqui está. Ou seja, o primeiro, Advanced Google Recaptcha, é suficiente, ok? Vamos a plugins, adicionar plugins, adicionam este plugin, procuram um nome, ok? Instalam, ok? Depois, para configurar, vocês vão às configurações, ele vai questionar onde querem ativar o Google Recaptcha, se é nos registros, se é nos comentários, se é onde quiserem, ok? Vocês clicam que é só nos comentários, neste caso, sejam nos comentários de notícias, ok? Clicam lá. Depois, vai aparecer lá uma secção que tem que colocar códigos. São dois códigos só que existem no Recaptcha. É a Secret Key e a Public Key, ok? E depois lá vai ter já um link para vocês irem à conta Google gerar esses códigos. Ou seja, vocês clicam nesse link, vão entrar numa plataforma da Google de Recaptcha, ok? Nesta plataforma da Google, depois, obviamente não sei de cor exatamente como aparece, mas tem lá uns passos que vocês podem depois adicionar o vosso domínio. Adicionar no vosso domínio, aquilo gera dois códigos de recaptcha, ok? São esses tais dois códigos que vocês têm que copiar e colocar nessa zona do plugin. A partir do momento que fazem isso, gravam e que metem o certinho que é para ativar essa função nos comentários aos sites, a partir desse momento o site fica protegido e vocês vão verificar que a partir daí deixam de ter comentários. Este Advanced Google até permite definir vários níveis de acordo com segurança, por isso tem outras opções até vantajosas no mesmo, mas só para instalar o Recaptcha são estes passos, ok? Claro que depois na parte da Google, de gerar a conta, vocês têm que ter uma conta Google para criar depois e adicionar o site, ok? Mas lá no próprio plugin normalmente já tem lá um link para criar esse código, ok? Para aceder mesmo ao link da própria Google, onde se cria esses códigos, ok? Adicionam no domínio e gera-se logo esses dois códigos, está bem? Agora, a forma como aparece na Google, isso varia e tem variado ao longo dos anos. Enfim, a Google está em constante mudança, mas se quiserem um bocadinho seguirem os passos da Google, indicarem que querem colocar uma solução de recaptcha no vosso domínio e vão conseguir encontrar esses passos, ok? Próxima questão. Eliminar as pastas todas através do administrador de ficheiros e a base de dados e voltar a fazer o upload do backup offline, o que está no nosso computador, antes de ter os malwares, elimina o problema, correto? Sim e não. Ou seja, imaginemos que temos... Ou seja, imaginemos que... Agradeço já a questão, esta e a anterior, e todas que estão a ser submetidas. Ou seja, nós temos um site que foi atacado e temos um backup do início do ano, ok? Numa primeira fase, se repomos o backup quando o site estava direito,
numa primeira fase elimina o problema, sem dúvida. O site estava com malware, pomos o backup, elimina o problema. Agora é importante perceber, se esse site foi atacado, é porque existia aqui alguma vulnerabilidade, é porque existia aqui algum plugin desatualizado, é porque se calhar existia aqui um template a mais dentro do site que está infectado, é porque existe uma versão de PHP que está desatualizada, é porque existem códigos de password que estão com códigos com proteções baixas. Ou seja, é porque existe aqui alguma coisa que pode fazer com que o site volte a ser infectado. Okay? Por isso, neste caso, é seguir com todas estas práticas. Normalmente, estas práticas que indicamos aqui resolvem, se calhar, diria, mais de 90% das situações. Ok? Por isso, é seguir com estas práticas todas que indicamos aqui e com isso conseguem evitar que o site volte a ser infectado. Mas só submeter o backup não resolve, porque as vulnerabilidades continuam lá. Okay? O site pode na mesma voltar a ser atacado. Okay? Mas resolve no imediato, isso sim. Okay. Deixem-me só relembrar, se por acaso alguma das questões ficar por responder, nós depois responderemos também por e-mail, no caso de não termos tempo para responder a todas, porque estão aqui a surgir bastantes. Deixem-me só deixar-vos descansados que vamos tentar responder a todas, seja aqui ou por e-mail. Próxima questão. Apagarmos primeiro o WP Admin e WP Content e depois instalamos o WordPress? Sim, imagino que a questão esteja relacionada com esteja relacionada com quando temos um ataque, como é que fazemos a atualização dentro dos ficheiros, ok? Então o que é que nós temos que fazer? Vou recapitular os passos mais rápidos. É exportar a cópia da versão do WordPress, da versão válida, da última versão que é 6.7.2, fazemos download da mesma, isso obviamente se ainda for essa versão, provavelmente poderá ser outra versão, fazemos depois o import da mesma para o administrador de ficheiros. Quando fazemos o import, a pasta vai estar zipada, ok? Não fazemos extrair já. Primeiro, antes de extrair, podemos eliminar a pasta do WP Includes e do WP Admin, ok? Nunca a pasta do WP Content. A pasta do WP Content é onde tem os conteúdos do vosso site, mas a pasta do WP Admin e do WP Includes, eu vou mostrar aqui, não se vê muito bem, porque está aqui mais pequenino, mas a pasta do WP Content nunca podemos eliminar, que essa tem mesmo as imagens, tem tudo lá dentro. Claro que dentro dessa também pode haver malware, ok? Mas nesses casos, das duas uma, ou podem tentar verificar dentro das pastas, perceber um bocadinho melhor quais são os caracteres estranhos e eliminar, ou então aí é mesmo necessário pedirem uma ajuda técnica, ok? Mas nestes casos, a pasta da WP Content mantém-se. Antes de extrairmos a pasta zipada com a cópia do WordPress, eliminamos a WP Admin e a WP Includes, ok? Depois, é assim, extraímos, ok? E já fica com as novas pastas da WP Admin e da WP Includes. Por que isto acontece? Porque as pastas da WP Admin e da WP Includes são apenas questões intrínsecas ao próprio WordPress. A não ser que o site seja desenvolvido e tenha códigos dentro do próprio WordPress, o que não é recomendado e nenhuma empresa faz isso. Nós aqui não fazemos isso. Pode às vezes haver empresas que vocês contrataram um site que façam isso, mas é uma prática que antigamente ainda se usava, mas agora é uma prática completamente desadequada. Acredito que pouquíssimo ou raramente alguém faz isso. Por isso, as pastas WP Admin e WP Includes podem ser eliminadas sem qualquer problema, ok? Porque a partir do momento que repomos as novas, o site vai detectar logo que está atualizado com as novas pastas, ok? Portanto, só isso já vai ajudar a solucionar os problemas. Uma parte dos problemas, pelo menos. Tiago, na sequência dessa questão também estão aqui a perguntar se após o desinstalar as pastas e voltar a instalar, se é melhor correr novamente o antivírus. Sim, após instalar, ok? Mas ou seja, este cenário que apresentamos aqui é em caso não temos acesso ao back-office do WordPress. Se não tivermos, ok? E mesmo que tenhamos, ok? É sempre recomendado fazer depois o scan do antivírus. Caso não tenhamos, após fazerem isto, se calhar já vão ter acesso, ok? Claro que depois pode haver aqui algumas configurações do WP Config, são configurações muito avançadas que não abordamos aqui, ok? Mas isto ajuda a resolver uma parte boa dos casos, ok? Mas depois, sempre deste processo, é sempre recomendado fazermos um scan ao site para detectar as vulnerabilidades ou o malware que existe no site e eliminar de imediato os mesmos, ok? Aliás, muitas vezes, se nós nem acedemos aqui à administração de ficheiros, se só corrermos o antivírus, ele muitas vezes vai eliminar ficheiros e pastas e pode eliminar essas pastas que nós estamos aqui a ver, ok? Essas pastas que estamos aqui a ver podem ser eliminadas pelo próprio WordFence, ok? Por isso, é sempre recomendado, antes ou depois, fazer sempre um scan. Não se paga mais por fazer scans, por isso fazer sempre scans. O WordFence demora ali um bocadinho. Se for sites muito grandes,
pode demorar até algumas horas o scan, e se o alojamento for um bocadinho mais pequeno em termos de recursos, pode ainda demorar mais tempo, mas não gasta a fazer scans, podem fazer os scans à vontade para limpar o malware. Obrigada, Tiago. Próxima questão. Qual é a última versão do WordPress? Foi o que eu indiquei há bocadinho. Se não estou em erro, é 6.7.2. Okay? Eu, por acaso, e nesta semana trabalhei em umas versões recentes, se não estou em erro, acho que é 6.7.2. Mas quando vocês vão fazer o download do WordPress, aparece lá a versão. Okay? Mas sim, neste momento é 6.7.2. Quando sair a 6.7.3, que está previsto a sair em breve, podem fazer a atualização de imediato. Quando sair a 6.8, que vai ser uma atualização que vai mexer um bocadinho mais em termos de segurança, já convém ter algumas cautelas. E também está previsto, não sei se é para este ano ou para o final do ano, ser a versão 7. Então aí é que vai ser uma mudança já mais significativa, e aí a atualização convém sempre ser feita com muitos cuidados. Ou seja, com backups anteriores, com atualizações de tudo, ok? Já é uma atualização que não precisa de ser feita logo, mas com calma, com tempo, não precisamos ir logo a correr fazer essa atualização. Ok. Próxima questão. Espero não me engasgar a dizer aqui os termos técnicos, porque isto é mais contigo. No cPanel, qual é a diferença entre o PHO Alt PHP ou EA PHP? Eu não me estou a recordar muito bem, mas ora, diz-me novamente os termos. No cPanel? PHO Alt PHP ou EA PHP? Não me estou a recordar em que zona é que isso aparece dentro do cPanel, mas nós, quando entramos no cPanel, ok, nós procuramos sempre a parte de administrador de ficheiros. Depois, estes ficheiros que nós estamos aqui a ver, ok, estão sempre na public HTML. Por acaso não referi isso, ok, porque recomendo só aceder à gestão de ficheiros quem já tem um mínimo de conhecimento do WordPress ou do sistema para aceder à administração de ficheiros, ok? É uma recomendação que nós fazemos. E quem já tem um mínimo de conhecimento sabe que os ficheiros estão todos dentro da pasta public HTML, ok? Agora esses termos não me estou a recordar de aparecer na pasta de... Pode ser algumas versões, se for algum servidor, pode aparecer esses termos, mas de cor não me recordo exatamente qual é a diferença entre ambos, ok? É PHP, desculpa, havia aqui uma muralha no texto. Pronto, PHP. PHP, diz novamente, PHP. Espera lá, deixa-me ir aqui outra vez à pergunta. Isto são aqui algumas. Mas isso provavelmente aparece, não é na administração de ficheiros, mas sim na versão de atualização de PHP, provavelmente. Ok. É isso? Pronto, na atualização é uma questão importante, porque na atualização da versão de PHP temos de ter um cuidado que eu não referi, mas que é importante, que é importante, pronto, pode depender de caso a caso. Sites que exigem muitos recursos é importante. Quando nós vamos atualizar a versão de PHP, ok? Imaginemos que temos a versão 7.0, versão de PHP. Existem alguns recursos, uns números em baixo, que indica, quem tem conhecimento, ou quem aceder a esta área vai conseguir ver, existem alguns valores em baixo de variáveis de pontuação, por exemplo, memória RAM, PHP uploads, ou seja, esses valores, se calhar a questão deve ser relacionada com esses valores, se tiverem altos, quando atualizarmos a versão de PHP, ele coloca os valores baixos. Por isso temos que manter esses mesmos valores com o mesmo nível que estavam anteriormente. Ou seja, temos a versão 7.1, queremos utilizar para a versão mais recente de PHP. A maioria dos vossos servidores provavelmente deve aparecer a versão 8.3 ou até se calhar já a 8.4. Mas a 8.3, a versão de PHP, é perfeitamente fidedigna e é recomendável. Portanto, queremos passar da 7.1 para a 8.3. Nós, quando vamos atualizar a versão de PHP e clicamos lá para alterar, vão aparecer esses valores de PHP, se calhar podem ser esses valores que a pronúncia da Liliana tentou dizer, são valores que aparecem numa pontuação. Quando atualizamos para a nova versão, temos que manter na mesma esses valores elevados. Por exemplo, PHP Limits, aparece lá normalmente 10.000, 5.000. Quando nós aumentamos, temos que pôr também esses 10.000 e 5.000, porque senão pode haver recursos no site que não funcionem tão bem, ok? Sobretudo em caso de lojas online, é importante, ok? Por exemplo, vai aparecer um valor que é a memória RAM. Se a memória RAM tiver 256 megas, convém pormos também, quando utilizamos a versão PHP, copiarmos os valores que estão lá.
Não são muitos valores, são meia dúzia de valores, ok? Mas é importante que quando fazemos a atualização de PHP, esses valores que estão lá sejam transitados para a nova versão de PHP, ok? Porque em caso de lojas online mais pesadas ou de sites mais pesados, se não tiver esses valores, pode afetar, de certa forma, alguma performance do site. Ok, obrigada. Esta penso que também já respondeste, que é a versão do meu está em 6.8.2, já há uma atualização do WordPress. Ok, muito bem, ótimo. Atualizações são mensais, nós estamos a trabalhar com uma versão, no próximo mês já vai haver outra, por isso provavelmente então é isso, 6.8.2, então, se cá em vez de 6.7.2, ok? Obrigado pela correção. Temos aqui outra questão. Alp PHP permite continuar a usar aplicações como Outdated PHP Versions? Não sei se percebi muito bem a questão. Ora, repete novamente o início. A Alp PHP permite Sim. continuar a usar aplicações com Outdated PHP, as versões do Outdated PHP? Ou seja, se atualizando a versão de PHP permite usar outras versões de códigos que vocês tenham, que existem instalados de outdated PHP, será isso? Pronto, não sei, mas vou tentar responder fazer uma resposta mais abrangente. Depois, quando colocarem as questões por e-mail, vou também ver melhor. Mas quando nós fazemos uma atualização da versão de PHP, é importante verificarmos se for um site em WordPress, se os plugins que temos estão preparados para a nova versão de PHP. Se os plugins estiverem atualizados, se não for um plugin outdated, se não for um plugin que esteja já fora do mercado, não há problema nenhum. Por isso, aliás, se for um plugin que esteja fora do mercado, convém, é o que falámos há bocadinho, que é retirar o mesmo ou verificar uma forma de substituir o mesmo. Mas normalmente, plugins atualizados, templates atualizados, WordPress atualizado, a versão de PHP pode ser atualizada sem problema nenhum. Agora, se tiverem funções, que parecemos sem mais a questão, que envolvem outras características de PHP, ou sites WordPress, mas que envolvem aplicações, APIs que conectem com outras funções de PHP, isto já tem que ser avaliado caso a caso. Já tem que ser avaliado se essa função, se essa determinada aplicação está disponível na nova versão de PHP, ok? Já é necessário avaliar dependendo do tipo de função de PHP, ok? Quando vocês atualizam a versão de PHP, também aparece lá as funções que são ativas, ok? Também é recomendado, naturalmente, manter as funções que já existiam anteriormente. Por norma, isso é assumido por defeito, por isso não fiz essa questão, não indiquei essa questão. Normalmente, quando atualizamos a versão de PHP, as funções que estavam, as funções que ficam por defeito, são as que já funcionam normalmente, são as que dão para o base do WordPress. Mas, por vezes, podemos ter no nosso site WordPress integrações mais complexas, mais avançadas, com APIs externos e etc. E pode ser necessário ativar também outras funções. Mas, normalmente, as versões mais recentes de PHP têm as funções todas. Por isso, é uma questão de depois, quando tiverem à vontade, são 50 e tal versões de funções dentro de uma versão de PHP. Naturalmente não sei as todas de cor, mas todas elas vocês podem verificar se mesmo existe. Normalmente nas versões mais recentes, como 8.3, existem, ou 8.4. Vocês têm que clicar para marcar as mesmas para o site, naturalmente, estar apto para essas versões de PHP. Ok, obrigada, Tiago. Mais uma questão. Reforço as que nós não conseguimos responder, depois tentaremos responder por e-mail. Se um servidor estiver infectado nos vários sites WordPress, qual a melhor forma de resolver? Migrar através de plugin para novo alojamento pode levar vírus atrás? Há plugins que verifiquem todas as pastas do alojamento ou só verificam as pastas relacionadas com o WordPress? Muito bem. É uma boa questão. Estamos a falar já de um cenário um bocadinho catastrófico, que é termos, por exemplo, meia dúzia de sites e todos estarem infectados. Infelizmente, um plugin do WordPress não consegue detectar o que está nos outros sites do WordPress, a não ser que usem um sistema multi-site, provavelmente não é o caso. Por isso, neste caso, cada site tem que ser intervido manualmente. E se movermos tudo para outra conta de alojamento, o problema vai se manter. É importante perceberem que quando existem ataques, muitas vezes nós verificamos que os clientes gostam de certa forma, culpar aqui a entidade de alojamento. Mas é importante perceber que a maioria dos ataques, aliás, os ataques todos no geral, são verificados por vulnerabilidades do próprio site, do próprio WordPress. Existem questões do alojamento que falámos, que é importante o utilizador ter presente, como atualizações de versões de PHP, mas o próprio WordPress hoje já indica se a versão estiver desatualizada, mas, ou seja, é da responsabilidade do utilizador que faz isso, que gera os sites, ok? Neste caso, em vários sites, só mesmo, site a site, seguir estas práticas, ok? Eliminar ficheiros,
correr, se necessário, fazer um upgrade, uma atualização do WordPress por ficheiros, em todas as contas individualmente. Okay? Não há soluções mágicas que conseguimos fazer logo a todas, está bem? Pelo menos que tenha conhecimento, agora com a AI pode haver outras soluções, mas que eu tenho conhecimento, não existem essas soluções. O que nós fazemos quando nos surgem estas situações é avaliarmos todos os sites. Okay? Tenha 5, 10, todos os sites vão ter que ser intervenidos manualmente, todos os sites vão ter que ser corrigidas as vulnerabilidades manualmente, atualizações de plugins, atualizações de template, atualizações de WordPress, ok? Não basta só mudarmos alojamento, ok? Porque o alojamento, a maioria das vezes, nem sequer está aqui em causa. Se tivermos o plugins, seguirmos todas estas práticas, não há, o risco as chances de haver ataques são extremamente reduzidas, por isso é fazer esta intervenção manualmente a cada um dos sites, pôr os sites todos a funcionar e vão ver que não vão ter problema. Não vale a pena mudar de alojamento. Pode haver um caso, antigamente havia casos de infiltrações no próprio alojamento, através de cronos, e são casos muito complexos e são casos raríssimos, mas há casos desses muito complexos, pode haver infiltrações de cronos e assim no alojamento, e aí podem pedir de facto a equipas para analisar, ok? Mas são casos extremamente raros. A regra geral é vários sites aplicar o mesmo conceito, mas a cada site individualmente. Obrigada, Tiago. Eu penso que tenho aqui uma questão que está a perguntar como é que pode atualizar, portanto, a versão dele do WordPress. Penso que também já tenhas respondido. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, mas provavelmente o cliente, e agradeço a questão que está a fazer isso, é porque se calhar no back-office do WordPress não lhe aparece a opção de atualizar. Se não lhe aparece no back-office do WordPress para atualizar essa versão do WordPress, das duas uma. Aliás, das duas uma não. De certeza que é esta a questão. Não tem privilégios para atualizar o WordPress. Ou seja, a equipa que lhe fez o website não lhe deu os privilégios suficientes para atualizar o WordPress. Não há uma prática que nós fazemos. Nós, todos os sites que nós desenvolvemos internamente, damos uma formação no fim ao cliente para como gerir o website e damos os acessos absolutamente totais, de administrador total, para o utilizador poder fazer os acessos WordPress. Atualizações de WordPress e outras atualizações. Se o utilizador em causa não está a conseguir atualizar o WordPress, é porque não tem funções administrativas para atualizar o WordPress. Nesses casos, o que recomendamos é entrar em contato com a empresa de desenvolvimento para dar permissões para ter permissões para atualizar o WordPress. Caso já não consiga contactar a empresa de alojamento, pode-nos pedir uma proposta ou uma intervenção da nossa parte e nós conseguimos, através de acesso a ficheiros de código, conseguimos, em último caso, com a vossa permissão e autorização e consentimento, como é óbvio, fazer essa alteração e colocarmos com privilégios totais de administração. Ok, obrigada, Tiago. Estamos mesmo na reta final do nosso webinar. Tiago, obrigada pela partilha desta informação toda connosco e das respostas que deste aos nossos clientes. Reforço que nós iremos disponibilizar a apresentação, a gravação convosco. Também estará disponível no nosso site. No nosso site também tem disponíveis e no nosso blog FAQs relacionados com este tema e com outros temas. Estejam à vontade para o fazerem. Coloquem também mais questões que tenham através do nosso e-mail, por ticket, por telefone, como o entenderem. E tanto eu como os colegas estamos aqui disponíveis para vos ajudar e para que possam, em conjunto, tornar o vosso site mais seguro e não serem atacados, ou pelo menos prevenir de forma segura que sejam atacados. Portanto, neste momento vamos dar então como encerrado o webinar. Tiago, mais uma vez obrigada. A vocês que estão desse lado, também vos agradeço terem disponibilizado este tempo para estar aqui connosco. E da nossa parte é mesmo tudo. Tiago, muito obrigado. Sim, dar também só uma palavra de agradecimento e reforçar que vamos partilhar esta apresentação e as outras questões vamos também verificar e responder às mesmas. Tivemos sorte, o mau tempo não deu aqui cabo da apresentação, estávamos com algum receio, portanto, correu tudo muito bem e pronto. Muito obrigada pelas vossas questões. Tenho aqui para aí, para ver se aqui mais uma questão. Ok, é só mesmo agradecerem aqui a nossa partilha de conhecimento. Assim sendo, vamos então dar o webinar por encerrado e entraremos em contato convosco posteriormente. Muito obrigado também mais uma vez e um bom dia a todos. Obrigada, bom dia.